Nosso próximo convidado, Felipe Pássaro, que é gestor de renda variável da EQI Asset. Muito obrigada pela participação. Bom dia para você, Felipe. Bom dia, pessoal. É ótimo estar aqui com vocês. Acho que realmente é um tema bacana para discutir, né? Acho que o mercado já veio discutindo desde sexta, o fim de semana. Acho que bem interessante as movimentações que a gente tem tido no Grupo Cosan e todo o impacto, né, que a gente tem para a Vale também. Eu queria, nesse sentido, falar sobre a Vale, que depois que a Cosan fez uma proposta ali para adquirir uma fatia relevante ali da mineradora, né? Alguns analistas têm dito que isso mostra que a Vale está descontada e pode render ainda bons retornos. Qual que é a sua avaliação sobre o momento da Vale e se compartilha dessa leitura? Depois a gente vai especificamente para a Cosan junto com o Marco. Não, legal. Assim, acho que no caso de Vale especificamente, assim, a grande dinâmica de preços de commodities, né, principalmente metálicas, acho que nesse cenário internacional um pouco mais difícil para crescimento, né, olhando ali para 2023, acho que é por isso que eu até já vinha um pouco mais conservador, né, um pouco mais preocupado, né, com Vale, porque quando você pega China desacelerando, você pega os próprios Estados Unidos, né, e Europa já mostrando claros sinais de desaceleração, né, para 2023 para frente, então apostas, né, em commodities metálicas acaba não valendo tanto a pena. Então acho que a dinâmica de Vale vinha numa dinâmica mais negativa, mas dito isso, acho que a Cosan acabou aproveitando realmente essa fase do ciclo mais negativo para a empresa, que segue sendo uma empresa excelente, né? Então, é um ativo que vai continuar tendo essa ciclicalidade, mas o momento do investidor de longo prazo que queira ter uma posição realmente mais relevante, eu acho que é acertada, né? Eu acho que realmente é um momento mais interessante para comprar agora para o longo prazo do que era justamente no começo do ano, quando os preços, né, de minério de ferro, no caso, para impactar a Vale, né, estavam um pouco mais inflados, né? Eu acho que quando a gente olha vis-a-vis o preço de minério, eu não diria que para o curto prazo é tanto uma barganha, tá? Eu acho que Vale ainda segue um horizonte ainda um pouco mais negativo, até porque a minha cabeça segue bem negativa ainda para crescimento de China, crescimento de Estados Unidos. Mas para o longo prazo, sim, eu acho que é um ativo que segue tendo uma rentabilidade muito boa, tendo uma diferenciação de custo, né, muito à frente de outros competidores, né? Então é um ativo bem estratégico. E hoje mesmo o mercado do minério voltou a funcionar hoje na China depois do feriado, né? E com alta, mas só a Vale que acaba não acompanhando essa valorização, né? Diferentemente de outras empresas de mineração e siderurgia. É o impacto da Cosan? Qual que é a sua avaliação sobre o cenário para o minério atualmente? Perfeito, acredito que sim, porque na verdade quando a gente pega a Vale, né, eu acho que a principal diferença é que o Grupo Cosan ele tem uma postura um pouco mais focada em crescimento, né, então diverge um pouco do que a Vale vinha realmente traçando, né, de estratégia nesses últimos anos, né, que era uma estratégia mais pautada em alocação de capital, com talvez uma demasia, né? Então pouco crescimento de capacidade, mais focado em pagamento de dividendos, mais focado ali realmente numa melhora de rentabilidade operacional. E a gente sabe que o Grupo Cosan assim, já fez excelentes aquisições no passado, porém na grande maioria delas foram mais focadas ali em entregar um crescimento ou mesmo criar um ecossistema maior entre as linhas de negócio, né? Então, quando a gente traz essa visibilidade, né, para a Vale, tem sempre aquele receio, né, do investidor de que vai ter ali um voto dentro do conselho, né, de que pedindo justamente para a empresa acelerar um pouco mais o desenvolvimento de novas capacidades, né, seja de minério de ferro ou seja de outros
outros metais, quem sabe, né? Então, por conta disso, eu acho que traz essa preocupação do investidor, que atualmente, o investidor que tinha a exposição na Vale, estava muito mais, assim, apostando nesse pagamento de dividendos, né? Quando a gente pega o free cash flow yield da Vale, né? Quanto da geração de caixa, né? Que ela devolve para o investidor, está em patamares bem altos, né? Então, eu acho que o grande atributo, né, que o investidor ele vinha focando em Vale era justamente dessa volta desse capital. E se esse capital não voltar mais e ele realmente for reinvestido em novos ativos, eu acho que essa queda vem justamente por conta dessa nova preocupação, né, de como que será, né, esse novo conselho, né, de administração da Vale agora com a presença, né, da Cosan nele. Vou chamar então o Marcos Saravalli aqui para a nossa conversa. Tem perguntas para você também, fica à vontade, Marco. Bom dia, Felipe, tudo bom? Tudo bom, Marcos? Prazer estar aqui. Tudo ótimo. Ô Felipe, acho que a pergunta é assim, sendo mais simplista aqui possível, né? Felipe, você está com 20 bilhões de reais aí na mão, na sua empresa, né? Gerando caixa. Você acha que a melhor decisão assim, é comprar Vale? Imagina que você, sei lá, do setor de financeiro, setor de tecnologia, não é exatamente o seu negócio, né? Acho que essa o questionamento que o mercado está fazendo agora. Será que é a melhor decisão distribuir como dividendos ou reinvestir em maior produtividade nas usinas, na distribuição de combustível? Enfim, tem vários ativos. Acho que essa é a pergunta. Assim, é o melhor destino realmente para o capital da Cosan, dos sócios? Porque quando a gente fala sócio, não só do controlador, mas também os sócios minoritários acabam envolvendo todo mundo. E aí as ações acabam sofrendo. Porque eu tenho lido alguns relatórios aqui, 99% falando bem da Cosan, enfim, falando realmente que é uma oportunidade, mas as ações não param de cair, né? Então, acho que a primeira pergunta é assim, é o melhor destino desses bilhões de reais da Cosan, né, aportando dentro da Vale nesse momento? Não, perfeito. Acho que essa pergunta é muito boa, Max, e é justamente isso que o mercado vem se perguntando e vem penalizando bastante, né, a empresa por conta disso. Eu acho que quando a gente pega justamente o horizonte aí que a gente tem dos próximos 2 anos, realmente eu não acho que tenha sido o melhor investimento que o grupo poderia fazer, né? Eu acho que realmente teriam outras oportunidades, ou mesmo manter essa devolução, né, do capital para o investidor, talvez fosse a melhor geração de resultado, né, para o investidor minoritário, né? Porém, o Grupo Cosan, assim, ele sempre teve essa mentalidade realmente de tentar diversificar ao máximo, né, as suas linhas de negócio, né? Tanto é que Cosan mudou ali daquela ciclicalidade que ele tinha em álcool e açúcar, né, e foi migrando realmente para a parte de combustíveis, né, a parte para mesmo distribuição de gás, né, enfim, ela veio ao longo dos anos, né, criando essa diferença, essa alocação de capital mais focado no longo prazo, tá? Historicamente, eles até fizeram, assim, aquisições que agregaram valor, né, para o investidor, mas nesse curto prazo eu concordo com você, eu acho que não seria a melhor estratégia, mas também ele não teria outra oportunidade para fazer esse aporte se o minério de ferro voltasse novamente para o high histórico, né, para os preços máximos históricos, né? Então ele aproveitou realmente essa gordura que ele tem hoje na empresa, né, de caixa forte, para comprar um ativo que hoje, muito provavelmente, está muito próximo da fase baixa do ciclo econômico, né? Então, por isso que eu acho que como investidor estratégico ele teve essa postura, mas como investidor minoritário de Cosan, eu entendo o mercado ter penalizado
na sexta-feira, hoje né, continua nessa penalidade, né, do investidor vendendo de forma bem acelerada, né, e mesmo com uma depreciação rápida das ações, continua ainda vendendo papel. Eu entendo esse movimento do mercado porque assim, não era esperado que ele fizesse um investimento dessa magnitude num investimento que não terá esse retorno tão claro nos próximos 2 anos. É realmente uma aposta aí para 2025, 2026, né? Então, esperando realmente que o mercado de commodities metálicas melhore aí, pensando um pouco mais para frente, né? Então, eu também não acho que seria a melhor alternativa, né, utilizar esse caixa agora para a compra da Vale nesse momento. Uhum. E você acha que o investidor acionista de Cosan precisa ter uma preocupação adicional? Eu estou pensando aqui em questões talvez menos objetivas, vamos dizer assim, mas questão mais subjetiva, que é o caso da governança corporativa, né? Por exemplo, emissão de ações, enfim, financiamento, enfim, classe de ações, enfim, quais são as preocupações que o investidor de Cosan nesse momento deveria ou deve estar passando, além do resultado financeiro dessa alocação, né, de que a gente já discutiu por aqui, quais são os temas, né, que podem trazer preocupação adicional, ou seja, será que as ações podem continuar caindo, né, não que sejam alguns poucos dias, né, mas continuar essa tendência de queda por conta de algumas outras preocupações adicionais nesse movimento? Não, ótima pergunta, até porque, assim, do lado de governança, né, eu acho que o investidor minoritário sempre passou por alguns ciclos, né, junto com o Grupo Cosan. Eles já tiveram alguns eventos, né, que o minoritário não ficou feliz, né, com a tomada de decisão da empresa, seja por aquisições ou seja realmente por estruturas, né, societárias que foram criadas e destruídas, né, ao longo do tempo, né, ou desmontadas, né. Enfim, eu acho que sim, é um risco corriqueiro, eu diria, né? Eu acho que, assim, governança corporativa, acho que todo investidor que olha também por esse lado mais de ESG, né, e olha bastante pelo lado de governança, eu acho que o Grupo Cosan sempre teve um desconto adicional por conta desse histórico deles, né? Então, eu não diria que foi uma novidade, né? Eu acho que o investidor já deveria estar um pouco mais acostumado, né, com esse não alinhamento, né, com investidor minoritário, né? Mas dito isso, acho que a preocupação maior, eu acho que surge realmente na alavancagem, né? Eu acho que é claro que se eles fizerem um movimento de continuar comprando participação na Vale, né, ao longo dos próximos anos, eu acho que sim, a gente vai entrar numa seara de alavancagem relativamente preocupante, né, para o investidor, né, de Cosan, e a gente sabe que o grupo gosta de ter o controle, né? A gente já viu eles tendo posições estratégicas menores, ou seja, em JVs, ou seja, com participação menores, mas na grande maioria eles buscaram ter ali uma posição de relevância, né, até para ter mais membros, né, dentro do conselho de administração, para conseguir traçar ali a estratégia da empresa. Então, sim, eu acho que para o investidor de Cosan, acho que ele deve sim ficar bem atento, né? Ele deve ter um desconto adicional por governança, como já deveria ter mesmo antes desse evento, né? Eu acho que já foram vários casos, né, historicamente, de desalinhamento, então por isso já era esperado que o investidor deveria ter penalizado um pouco, né? E Cosan era claro que era uma empresa que, até olhando o valuation, assim, era uma empresa que vinha negociando com um preço relativamente bom, né? Então, assim, acho que parte desse desconto, né, que o mercado já aplicava, acho que já vinha dessa governança, tá? Mas você levantou, né, um ponto bem interessante, que é a parte da alavancagem. Acho que a alavancagem, sim, vai ser o próximo ponto de atenção, né, que o investidor deve manter bem atento. Uhum. O Felipe, só como o tema está muito quente, né, e hoje realmente é a maior queda, está gravitando em 5% de queda adicional, né, nas ações da Cosan hoje,
Você acha que, lógico que também aqui a gente precisa ver estrutura de capital, mas não seria prudente também a companhia nesse momento anunciar algum programa de recompra, enfim, porque já vem de quedas bastante fortes, né? E a companhia precisa realmente sinalizar e pelo menos estancar essas dúvidas que surgiram, que não existiam, né? E agora surgiram, mas precisa passar algum recado para o mercado, né? Será que ou recompra ou você vê algum outro movimento que a companhia poderia fazer, né, para pelo menos diminuir, né, essas quedas ou parar realmente essas quedas que parecem ser bastante fortes, né, no papel nesses últimos 2 dias, né, entre sexta-feira e hoje, né? Perfeito, assim, eu acho que realmente a empresa precisa dar um suporte, né, para o mercado, então uma sinalização, né, sobre esse movimento, né, estratégico que eles decidiram, né, hoje, mais cedo, né, eles fizeram call, né, com alguns investidores, tudo mais, para passar um pouco dessa linha de raciocínio deles, né, o motivo, né, que levou a empresa a montar essa posição relevante, né, dentro da Vale, para tentar também segurar um pouco mais o mercado. No caso de recompra, eu ainda acho que é um pouco cedo, né? Eu acho que esses primeiros dias são comumente assim, aqueles dias onde é o investidor zerando a posição, né? Aquele investidor que vinha alocado na empresa por um motivo e dado que a empresa resolveu tomar uma estratégia diferente do que eles vinham conversando, né, ao longo dos últimos anos, esses primeiros dias é justamente quando esse investidor ele zera a posição independente do preço. Então, anunciar a recompra agora, eu acho que a empresa ela vai servir apenas para dar uma saída para esse investidor que muito provavelmente não vai mais voltar para a Cosan. Então, na visão da companhia, ele acaba não se importando tanto com esse investidor, né? Então, eu acho que a recompra até deve acontecer, mas deve acontecer um pouco mais para frente, né? Eu acho que o primeiro passo é justamente conversar com o mercado, mostrar os motivos que levaram dessa aquisição, mostrar que, historicamente, as aquisições até tiveram algum grau de dificuldade ou também de um grau assim de desconforto dos investidores, mas depois de um tempo eles conseguiram entregar, né, o que eles prometeram. Então, assim, eu acho que nos próximos dias, né, eu acho que eles vão trabalhar muito mais nesse sentido de comunicação, e pensando, assim, daqui 1 mês, 2 meses, ou depois até que eles anunciarem o resultado do terceiro trimestre, aí sim, anunciar alguma recompra ou algum movimento mais técnico, né, para dar um suporte para as ações. Mas, assim, conhecendo a empresa já há bastante tempo, eu diria que eles estão sempre muito focados no longo prazo, né? Acho que esse movimento de investidores saindo, e pressionando a ação no curto prazo, eu acho que eles não estão tão preocupados com isso, tá? Então, até porque, assim, eles vão ter que preservar a caixa agora, né? Ainda mais se eles quiserem aumentar a posição em Vale, eu acho que, assim, todo o caixa que eles conseguirem manter dentro da empresa, eu acho que eles vão tentar dar prioridade, né? Então, por isso também que eles não devem, assim, anunciar alguma recompra, assim, num período tão curto. Felipe, agora falando sobre a Petrobras, a gente viu o corte na produção da OPEP+, né, que mexeu com o preço do petróleo e também mexe com a paridade ali da empresa, né, e fez a Petrobras, inclusive, fechar em alta recentemente. Hoje chega a mais de 30 centavos na gasolina. Qual que é a sua avaliação sobre esse cenário? Petrobras deve ter algum reajuste para cima? Como que o mercado iria reagir a isso? Ótima pergunta, até porque o prazo, né, que a gente está, né, o timing agora é bem importante, né, dado que a gente também está chegando próximo do segundo turno, né, aqui no Brasil. A gente sabe que é um tema bem sensível, né, eu acho que foi uma das bandeiras, né, que o governo atual utilizou bastante, né, para tentar aumentar bastante a popularidade, né, nesses últimos meses também. Então, assim, a minha visão é que eles devem tentar esticar o máximo possível até passar o segundo turno, né, muito provavelmente, né. Na nossa visão, né, eu sigo ainda bem positivo, ainda com commodities energéticas de uma forma geral, né. Eu acho que, dado
período do ciclo que a gente vive, né, e dado todo o conflito, né, que ainda temos, né, com Rússia, Ucrânia, e também a oferta limitada, né, pelo cartel, né, por conta disso eu sigo ainda dentro da caixinha de commodities, né, eu acho que petróleo ainda segue uma visão relativamente positiva, tá? Eu também gosto de agrícolas, mas eu acho que a parte de commodities energéticas segue com uma sustentação bem interessante. No caso de Petrobras, assim, eu acho que eles deveriam repassar para preço sim, mas eu acho que, dado o timing que a gente vive no Brasil agora de eleições, eu acho que esse apelo político aí deve forçar que a empresa estique aí mais 2 semanas para conseguir passar, né, o segundo turno e aí sim reajustar o preço em linha com o preço internacional. Uhum. O Felipe, só para... Acho que uma das curiosidades que a gente teve aí nessas últimas semanas, semana passada para cá, foi o volume de opções em alguns papéis, né, chamando a atenção. Como é que vocês estão aí, como é que estão os clientes de uma forma geral em relação à posição? Porque teve muita gente, gestor profissional, né, institucional, que acabou diminuindo, até mesmo zerando algumas posições. Não vou ficar comprado em Petro. E agora talvez esse movimento seja de, eu perdi a Petro na segunda, na terça, na quarta-feira, semana passada, baita rally, Bovespa subiu 5%, e muita gente ali com muito caixa parado, né, talvez tenha jogado muito dinheiro fora por não estar comprado. Como é que você vê essas informações do mercado de volume de opções, posicionamento, como é que o mercado você tem visto esse posicionamento agora para o segundo turno das eleições, né? Será que é melhor ficar comprado, né, se manter, é melhor voltar a aumentar a posição? Como é que você está vendo isso também com esse volume de opções aí em alguns papéis? Não, legal, principalmente quando a gente tem eventos praticamente binários, né, no mercado, né, igual a gente vai ter agora a decisão de segundo turno. Normalmente é um mercado onde os preços de volatilidade, né, que impactam os derivativos, ficam bastante estressados, né, por conta dessa indecisão do mercado sobre qual vai ser o cenário que a gente deve seguir, né. Claramente, no governo atual, a política, né, para as estatais deve seguir muito parecido com o que a gente teve nos últimos 4 anos, e caso seja o candidato da oposição, muito provavelmente essas empresas vão ter uma dinâmica, né, de gestão muito parecida com o governo antigo, né? Então, por conta disso, gera a dúvida, gera esse risco, e por isso a gente tem uma demanda, né, por derivativos comumente maior, né? Mesmo no caso de Vale também, a gente até vinha acompanhando que a taxa, né, de aluguel vinha subindo bastante nas últimas semanas. Aquilo tinha chamado bastante a nossa atenção, né, e o motivo realmente só foi explicado na semana passada, quando realmente a Cosan anunciou que eles estavam comprando nessa posição, sendo que grande parte dessa posição foi comprada via derivativos, né? Então também essa posição foi bem cavalar, né, que eles montaram, então também ajudou bastante também o mercado de derivativos como um todo, né, no Brasil, ter esse volume bastante relevante, né? Eu falo até da taxa de aluguel, né, que é justamente a saída para o market maker, ele acaba utilizando também a saída via o aluguel de ações, né, para conseguir também ficar sem exposição. Enfim, eu acho que passado o segundo turno, né, aqui no Brasil, provavelmente, né, a gente deve ter uma normalização, né, do volume, né, de derivativos, mas eu diria para o investidor, assim, eu sempre sou de uma linha de gestão mais focada ali em processo e o que eu consigo realmente colocar em números para conseguir montar minha posição, né? Eu não tenho muito essa linha de
poxa, eu acho que vai dar esse resultado e montar uma posição em cima desse resultado, tá? Eu sempre prefiro olhar o que é o valor daquela empresa, o que eu acredito que seja o cenário, e aí sim montar uma posição que acaba que eu consigo gerar mais valor, né, dentro do meu fundo de uma forma mais consistente do que operar em cima de eventos binários que eu vou acertar um evento, mas posso errar um outro evento, né? Então, são mais linhas de gestão, né? Não existe um jeito certo ou um jeito errado, é só realmente como que o investidor ele acostuma a ter essa gestão e acostuma a gerar resultado, né? Eu acho que esse meu processo tem sido bem sucedido, eu tenho mantido. Eu acho que assim, o investidor, eu procuraria evitar esses cenários mais binários, né? Então, eu prefiro escolher, por exemplo, agora que a gente tem no Brasil o segundo turno, escolher posição em empresas que vão se dar bem tanto no mercado com Bolsonaro, tanto no mercado com Lula, né? Então, assim, tentar entender dentro do universo de Brasil, por exemplo, né, quais são aquelas empresas que têm uma dinâmica que podem ser positivas em todos os cenários, tá? Então, focar mais nisso do que justamente tentar adivinhar qual que vai ser o resultado, sendo que o primeiro turno mostrou muito bem que vai ser uma decisão muito dividida, né? Eu acho que os dois candidatos aí têm probabilidades muito parecidas, né, de serem eleitos, né? Então, por conta disso, fica muito difícil de montar uma posição baseado em uma probabilidade muito dividida, né? Então, eu iria mais nessa linha de tentar achar ativos que estão melhores posicionados para os dois cenários, né? Uhum. Felipe, já os grandes bancos, né, fecharam em queda na última sexta-feira, liderada pelo Banco Bradesco, que registrou um recuo de 2% em seus papéis. Como é que vocês aí estão enxergando os bancões? Legal, até inclusive, eu acho que bancos, acho que num cenário Bolsonaro ou cenário de Lula, né, acho que assim, é um setor que numa fase de ciclo aqui no Brasil de juros altos, eu acho que seguem ainda como boas opções para os investidores, né? Claro que vai depender de um para o outro, né? Claro que, por exemplo, o Banco do Brasil vai ser bem mais sensível ao resultado, né, das eleições, mas mesmo assim, acho que no cenário de juros altos, os bancos, né, eles tendem a ter uma dinâmica mais positiva, porque ele consegue voltar a ter um ROI, né, um pouco mais interessante, né, voltar para um patamar de ROI acima do que eles vinham entregando nesses últimos trimestres, tá? Eu acho que é claro que eles vão ter manter aí uma volatilidade, né, vão ter dias com performance negativa, né, como foi de sexta-feira, mas aí são casos pontuais e distintos a notícias que isso vai ter no dia a dia, mas olhando um horizonte ali um pouco mais longo, né, de 2, 3 meses pelo menos, né, eu acho que segue ainda uma dinâmica positiva para bancos, não só aqui no Brasil como lá fora, né, acho que tem sido um setor que tem tido uma performance positiva, né, vis-à-vis o mercado, né, então, dependendo do ativo, né, que você olha, eu acho que eles têm conseguido entregar um bom resultado, até porque os bancões, assim, quando a gente pega esses últimos anos, né, eles vinham sofrendo muita competição, né, de fintechs, né, e bancos menores, que são empresas que de alto crescimento, porém eles precisam de maior capital para conseguir manter esse ritmo de crescimento, né? Então, nesse cenário, né, de juros altos, tanto lá fora como aqui no Brasil, que fica um pouco mais restrito, né, esse acesso a capital, né, os bancões eles conseguem voltar a recuperar parte desse market share, né? Até por isso que a gente viu essa dinâmica neste ano principalmente, né, com o comparativo das fintechs, né, vis-à-vis os bancos, foi realmente bem discrepante, né, com os bancões em sua grande maioria mantendo aí um desempenho bem melhor do que as empresas de alto crescimento, né, as fintechs, por conta dessa necessidade delas de manter
né, esse nível de capitalização, e quando ele vai para o mercado é um custo, né, de capital muito maior do que ele teve, né, nesses últimos anos, né? Então, por conta disso, os bancões acabam se sobressaindo. Ô Felipe, só uma última pergunta aqui. Essa semana a gente está começando os balanços, né, a temporada de balanços lá fora. Acho que a gente vai se encontrar aqui na ESA antes do resultado dos bancões. Mas o que você pode antecipar a expectativa, né? Já lembrando, fazendo um resumo super rápido, né? Bancos do Brasil surpreendeu positivamente agora no segundo TRI, Santander também ok, Itaú dentro da expectativa, e o Bradesco foi uma das decepções, né? Pelo menos isso é mais ou menos a leitura, o consenso, né? O que a gente pode esperar? Será que o Banco do Brasil vai ser mais uma nova surpresa positiva agora no terceiro trimestre, assim, de uma forma geral, dentro dos maiores bancos? Eu acredito que sim. Eu acho que aqui no Brasil, acho que a dinâmica desse segundo trimestre para o terceiro trimestre, pelo menos o que eu venho conversando assim com as empresas, né, com os bancos, assim, a tendência foi bem parecida, tá? Então, assim, eu acho que o Banco do Brasil segue ainda, do ponto de vista de gestão, muito bem tocado, né? O banco nesses últimos trimestres, assim, vem gradativamente melhorando bastante, né? É claro que ainda tem um gap para os bancos privados, né? Dada a exposição que eles têm, mas vem consistentemente entregando ali um resultado um pouco melhor. Então, do ponto de vista operacional, eu acho que o Banco do Brasil deve vir, sim, com um resultado interessante, né? Não sei se é o suficiente para segurar as ações, caso a gente tenha algum cenário, por exemplo, do Lula sendo eleito, né, que provavelmente vai pesar um pouco mais nas ações, mas deve ser um resultado bem forte, né? Então a gente segue aí, com uma visão positiva por esse lado operacional de Banco do Brasil. Itaú também, pelo que temos conversado com eles, assim, tanto a parte de tesouraria como na parte de crédito, está um pouco mais controlado do que os outros bancos, tá? Esse terceiro trimestre já foi um trimestre onde os bancos já começaram a sentir um pouco mais a parte de inadimplência, atraso, né? Então, provavelmente a gente já deve sentir reflexo disso no balanço, né, dos bancos. Itaú, a princípio, deve vir com um resultado, pelo menos a qualidade, né, da carteira de crédito um pouco melhor do que os outros. Então, também, assim, a princípio, a expectativa é de que seja um pouco melhor do que dos outros bancos. E lá fora, realmente, assim, eu acho que o que vai levar, né, o S&P ou para 3.300 ou para recuperar um pouco desse patamar, né, de 3.600 que a gente está agora, né, de 3.600 pontos, será realmente agora a temporada de resultados, né? Eu acho que eu tô com uma cabeça um pouco mais negativa, né, para alguns setores, mas, assim, vis-a-vis o valuation já do S&P, eu acho que já está ficando um patamar interessante para o investidor já começar a voltar a ter um pouco mais de porção, ou pelo menos reduzir, né, essa visão negativa, né, de S&P. A gente sabe que o posicionamento técnico da Bolsa Americana é bem negativo, né? Acho que você mesmo, Marcos, um pouquinho antes da reunião estava mostrando, né, que a grande maioria deles está esperando, né, uma queda de 5%. Acho que realmente, assim, a cabeça da grande maioria dos investidores segue bastante negativa lá fora. Então, qualquer temporada de resultado minimamente positiva ou neutra, eu acho que vai ser o suficiente para segurar um pouco mais os preços, ou quem sabe até recuperar, né, o S&P agora nessa reta final do ano. Tá certo, eu quero agradecer a participação de Felipe Pássaro, gestor de renda variável da EQI Asset. Obrigada por todos os esclarecimentos, seja sempre muito bem-vindo. Bom dia. Obrigado, pessoal. Bom dia para todos aí. Até mais, valeu, bom.